Obrigada, Sr. Presidente. O povo ucraniano tem muitas razões de queixa. O fracasso das reformas económicas e políticas nos últimos 20 anos de restauração capitalista levaram ao aumento das desigualdades e da pobreza. Já vimos antes o que está a acontecer hoje. Vimos na chamada Revolução Laranja a manipulação e aproveitamento dos descontentamentos da população, a criação de ilusões em torno da União Europeia. O desfile de visitas, ingerências externas por parte de ministros, deputados, personalidades é flagrante. Vejamos que a União Europeia está agora do lado dos grupos ultranacionalistas e neofascistas e dos seus atos de provocação inaceitáveis. Não é certamente por via de atiçar os nacionalismos e as divisões que a Ucrânia assegurará a paz e a soberania. Deixem o povo soberano, o povo ucraniano, decidir soberanamente, livremente, sem ingerências interesseiras, arrogantes e antidemocráticas. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Τσούμπερ. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma questão de princípio em relação ao fundo. Não o absolutizemos como solução para os problemas dos despedimentos na União Europeia. O que aqui estamos a discutir é apenas um paliativo. É necessário atacar o mal pela raiz. É necessária a ruptura com políticas seguidas pela União Europeia que, dia após dia, estão a empobrecer os povos da Europa, a destruir milhões de postos de trabalho, a adiar o futuro de homens e mulheres, nomeadamente jovens. Porque as políticas da União Europeia têm um objetivo de promover a concentração de capital, a acumulação de lucros que apenas combina com mão de obra barata, destruindo sistemas produtivos, criando mais e mais despedimentos. Segunda questão. Em 2012, a maior parte dos fundos deste fundo foram para a Espanha, Dinamarca, Itália, Suécia, Finlândia e Alemanha. Alguns destes países não são certamente os que têm a mais preocupante situação socioeconómica. Portugal e Grécia nem sequer requereram o fundo. Mesmo com um financiamento de 60%, e saudamos a relatora por o ter conseguido, vários países correm o risco de estarem impedidos de usufruir o fundo. Por isso, propusemos uma emenda que prevê o financiamento de 95% em caso de candidaturas apresentadas por um Estado-membro cuja taxa de desemprego esteja acima da média da União Europeia. Pensamos que seria mais justo. Obrigada, Sra. Presidente. Pouco se sabe sobre a situação social e laboral dos trabalhadores domésticos. Pouco ou nada se fala sobre esse setor profissional. E porquê? Talvez porque a maioria destes trabalhadores trabalhe certamente na informalidade. Os dados estatísticos são assim escassos e pensamos também incertos. Os dados do Eurostat estimam que existam 2,6 milhões de trabalhadores domésticos na União Europeia, 89% dos quais mulheres e metade deles migrantes. É evidente que o trabalho doméstico é um dos trabalhos mais desprotegidos e invisíveis, tendo em conta o carácter isolado e individual do mesmo. Assim, é muitas vezes difícil para os trabalhadores domésticos informarem-se acerca dos seus direitos, organizarem-se em associações e sindicatos representativos dos seus interesses e, desta forma, estarem mais protegidos na reivindicação dos seus direitos laborais e sociais. O trabalho doméstico caracteriza-se pela precariedade, pela ausência de contrato de trabalho, pelo atraso no pagamento dos salários, pela exigência de realização de horas extraordinárias sem a devida remuneração, pelo desrespeito pelo direito às folgas e descansos, pelo não pagamento de feriados e férias, pela ausência de pagamentos à segurança social, entre outros. Segundo a OIT, em muitos casos, os trabalhadores domésticos são vítimas de baixos salários, horários excessivamente longos, ausência de um dia de descanso semanal e, às vezes, abusos físicos, mentais e sexuais ou restrições à sua liberdade de movimentos. Investigações da OIT mostram ainda que, a nível mundial, apenas 10% de todos os trabalhadores domésticos estão abrangidos pela legislação geral do trabalho na mesma medida do que os outros trabalhadores.
A Convenção da OIT, de que aqui falamos, expressa como objetivo principal a valorização dos trabalhadores domésticos, estabelecendo, entre outras garantias, o reconhecimento da importância dos trabalhadores domésticos para a economia, a adoção de medidas pelos Estados signatários que respeitem, promovam e apliquem os princípios e direitos fundamentais do trabalho, liberdade de associação, liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, abolição efetiva do trabalho infantil, a garantia de que os trabalhadores domésticos são informados sobre as suas condições de trabalho de forma adequada e compreensível e, sempre que possível, através de um contrato escrito. Temos, no entanto, algumas preocupações. Sabemos que existe tráfico de seres humanos e, nomeadamente, tráfico de mulheres. E não é só de países terceiros para a União Europeia, mas também é entre países da União Europeia. Assim, consideramos que os Estados devem conferir especial atenção à fiscalização dos contratos efetuados nos seus países, nomeadamente pelas agências de emprego privadas que contratam pessoas de outros países para trabalhar como trabalhadores domésticos. Temos ainda uma especial preocupação para com os trabalhadores que trabalham para diferentes empregadores, o que quer dizer que será mais difícil estimar para cada empregador qual será o salário a dar-lhe, tendo em conta a obtenção de um salário mínimo, que é aquele que é designado pela Convenção de que estamos a falar. É certo que o grande desafio em relação à elevação de direitos dos trabalhadores domésticos subsiste mais na alteração da realidade prática do que da legislação. Por isso, a sua organização, o fortalecimento da sua capacidade reivindicativa são peças-chave. É fundamental trazer este debate para o espaço público, visibilizar, valorizar e dignificar o importante trabalho destes trabalhadores. Por isso, estamos de acordo que o Conselho autorize os Estados-membros a ratificar esta Convenção. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todos os intervenientes neste debate e queria fazer alguns comentários em relação àquilo que foi dito. A questão dos trabalhadores indocumentados é também uma questão que se relaciona em grande parte com a necessidade de haver um contrato escrito de trabalho, porque muitas vezes os trabalhadores só se podem legalizar através precisamente da apresentação desse documento. Por outro lado, o facto de ser um contrato por escrito não só regulariza e não só garante quais é que são os direitos, mas permite muitas vezes às pessoas migrantes que têm dificuldade de compreensão da língua falada, que possam de facto aperceber-se de quais são os compromissos que estão a assumir quando assinam um contrato. Quero dizer que estou de acordo com aquilo tudo que foi dito e que, de facto, a maior preocupação é, do meu ponto de vista, como implementar na prática estas medidas, porque nós sabemos que, ainda que os Estados ratifiquem, serão necessários bastantes esforços para chegar a estes trabalhadores domésticos e chegar aos empregadores e fazer com que cumpram as garantias que estão estipuladas nesta Convenção. Por último, gostaria de dizer que penso que todas as políticas da União Europeia que apostem na precarização das relações laborais, na diminuição dos salários e dos direitos dos trabalhadores, em geral, não irão contribuir certamente para a elevação dos direitos dos trabalhadores domésticos, que são um grupo ainda mais vulnerável do que a maioria dos trabalhadores. Obrigada.